Neste vídeo eu vou responder a questão relacionada se a teoria da evolução ela é uma teoria que pode ser observada, ou melhor dizendo, se os processos evolutivos que a teoria da evolução afirma, na verdade seriam processos observáveis. Muitos criacionistas costumam dizer que os processos evolutivos eles não podem ser observados, visto que ninguém nunca viu, por exemplo, como que ocorreu a mudança de uma coisa parecida com Australopithecus afarensis, por exemplo, até se transformar no Homo sapiens. No entanto, assim como vários outros já fizeram, aqui eu vou me aproveitar de uma analogia que é bastante útil para poder responder a essa questão, se os processos evolutivos são ou não observáveis. Essa analogia ela será feita então com os processos geológicos, ou seja, aqueles processos que estariam envolvidos com as mudanças na superfície do nosso planeta, por exemplo. Certamente você já viu alguma caverna, você já deve ter visto na televisão ou até mesmo ter entrado dentro de uma. Bom, as cavernas elas podem se formar a partir de vários tipos de rochas e processos distintos. No entanto, existe um tipo específico de caverna, que são as cavernas calcárias, que se formam a partir de um processo de dissolução da rocha. Visto que a rocha calcária ela é uma rocha bastante solúvel em águas acidificadas ou aciduladas, ou seja, águas que contêm um certo teor de acidez, então essas rochas, uma vez que elas são envolvidas por esta água, ou seja, águas das chuvas ou até mesmo águas subterrâneas de lençol freático, que começam a invadir fraturas nesses tipos de rochas, elas começarão a sofrer então a dissolução, ou seja, começarão a ser dissolvidas pela própria água devido ao seu teor de acidez. O resultado desse processo de dissolução ao longo dos anos é a formação de condutos e de câmaras que formam, de uma certa forma, dão origem então às cavernas. Esse é um processo um pouco mais complexo do que isso que eu descrevi, no entanto, é o suficiente para ilustrar de uma maneira muito geral como que as cavernas, especialmente aquelas cavernas em rochas calcárias, se formam. O fato interessante é que ninguém nunca observou o processo completo de formação de uma caverna, desde a sua origem, desde o momento que era apenas uma pequena fratura na rocha, até o momento em que ela foi passando por um alargamento dessa fratura, até a formação então de uma caverna completa, com uma boca, com uma grande entrada, com formação de estalactites, estalagmites e assim por diante. Mas nós conhecemos os processos pelos quais essas cavernas podem ter se formado. Nós sabemos que sim, a água com certo teor de acidez, ela pode sim dissolver porções de rochas, rochas que são calcárias. Sendo assim, é possível então inferir ou é absolutamente razoável supor de que essas cavernas devem ter se formado por meio desse processo. Além disso, nós podemos observar o processo em uma certa medida ocorrendo atualmente no interior de cavernas, que é através da formação das próprias estalactites e estalagmites. Um outro exemplo que eu poderia dar de processos geológicos está relacionado, por exemplo, à erosão. Nós nunca observamos como que se formaram as areias que estão depositadas nas praias, por exemplo, nas regiões litorâneas. Mas nós sabemos, nós conhecemos uma série de processos geológicos, ou seja, processos erosivos de desagregação, que seria o processo de intemperismo, a desagregação de uma rocha por meio de fatores físicos, e também fatores químicos, e o processo de erosão, que seria o próprio transporte desse sedimento para regiões mais baixas, por exemplo. Embora ninguém nunca tenha visto todo um processo completo de intemperismo e erosão até a formação, a deposição final em regiões costeiras ou mesmo em regiões de rios ocorrendo, mas nós conhecemos partes desse processo e, portanto, é bastante razoável supor ou inferir, na verdade, que a origem da formação desses sedimentos, da areia, por exemplo. Um outro exemplo bastante interessante é em relação à teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas ela é uma teoria que afirma várias coisas, mas uma delas é que
os continentes, né, a superfície, a crosta do nosso planeta, ela não é uma crosta estática, mas ela passa, né, por movimentos ao longo dos anos, ao longo de toda a história do planeta Terra, ela esteve em movimento, ou seja, a nossa crosta, ela na verdade é dinâmica. Sendo assim, a configuração que nós temos hoje dos continentes, elas apontam para uma história de movimentação desses continentes que indica que houve vários eventos de fragmentação de continentes e de colisão de continentes. O último momento que nós tivemos de formação de um supercontinente foi o momento da formação da Pangeia. Há várias evidências que apontam a existência da Pangeia, ou seja, desse supercontinente, significando que todos os continentes que nós temos hoje, na verdade, estão agrupados nesse único tipo, né, de continente. Algumas dessas evidências podem ser extraídas a partir da própria conformação ou da configuração atual dos continentes, que em certa medida, embora não com perfeição, mas ela apresenta uma certa correspondência das bordas desses continentes como se fosse um quebra-cabeça. Além disso, existem várias outras evidências, como por exemplo a ocorrência de fósseis que nós observamos na América do Sul, que também ocorrem no continente africano e que também ocorrem em outros continentes, indicando que muito possivelmente essas porções continentais estavam ligadas no passado. Também temos evidências da presença de geleiras em continentes, em regiões do continente, que apresentam uma certa correspondência, e também temos evidências de que há uma certa continuidade das rochas que compõem a chamada Serra de la Ventana na Argentina e a Serra do Cabo na porção sul da África, ou seja, mais uma evidência de que essas regiões no passado estiveram ligadas. Além disso, é possível observar atualmente o movimento dos continentes relativo um ao outro, ou seja, os geólogos eles são capazes de identificar quantos centímetros esses continentes estão se afastando ou se movimentando em relação um ao outro. Para vários pontos, né, do nosso planeta, é possível ter então um cálculo de velocidade média, né, de afastamento ou de movimentação relativa em relação a esses continentes, e que variam bastante, desde movimentos com velocidade de 1 a 2 centímetros por ano, até mesmo próximo de 15 ou 20 centímetros por ano. Ou seja, a velocidade de afastamento ou movimentação lateral desses continentes em relação ao outro é bastante variável, mas é possível verificar que ela existe, essa movimentação. No entanto, ninguém foi capaz de observar desde a formação da Pangeia até o processo de formação da configuração dos continentes atuais, ou seja, ninguém observou isso de fato. Porém, nós temos vários conjuntos de evidências e de processos, alguns dos quais nós observamos eles numa pequena escala, que faz com que a hipótese, ou pelo menos a teoria da tectônica de placas, e de que um dia nós tivemos um supercontinente, na verdade não foi só um, teve vários ao longo da história, é bastante razoável, ou seja, nós temos sim evidências bastante robustas que sustentam essa ideia. É muito mais plausível, portanto, nós partirmos da ideia de que sim, no passado os continentes eles formavam um único tipo de supercontinente e depois houve um processo de fragmentação e de separação desses continentes, do que imaginar que esses continentes surgiram de uma forma espontânea da mesma configuração em que eles se encontram hoje. Assim, nós podemos fazer a mesma relação ou estabelecer essa relação de analogia com os processos evolutivos. De fato, a gente não vai observar, ninguém nunca observou, um processo completo de evolução ocorrendo desde, por exemplo, a origem da vida até os momentos atuais. Isso não é possível de ser observado. No entanto, nós podemos observar partes desse processo evolutivo, nós podemos saber ou conhecer quais processos poderiam gerar mudanças nos organismos. Sabemos sobre os eventos de mutação, por exemplo, que eles ocorrem e o que eles podem gerar no fenótipo ou nas características dos organismos. Nós somos capazes de compreender o processo ou os efeitos da seleção natural sobre as populações. Nós somos capazes de entender os efeitos da deriva genética, ou seja, e também os efeitos das migrações entre populações. Ou seja,
todos esses processos são processos envolvidos na evolução das espécies e nós temos condições de testar vários desses aspectos em laboratório, embora a gente não seja capaz de observar um processo evolutivo desde a origem de um organismo unicelular até a origem, por exemplo, de um organismo parecido com nós. Então, da mesma forma que não faz sentido nenhum nós dizermos que os processos geológicos não são observáveis porque nós não temos condição de observar um processo completo, historicamente falando, ou seja, desde a origem de um continente ou a origem do planeta Terra até a conformação atual dos continentes, da mesma forma não faz sentido dizer que a evolução não é um processo observável por esses mesmos motivos. Nós não vemos uma história toda completa justamente porque nós estamos presos no tempo e, portanto, nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos em mãos, que são as evidências que nós conseguimos encontrar a partir da geologia, a partir da paleontologia e também evidências de como que esses organismos poderiam sofrer modificações a partir, por exemplo, de estudos da genética, da biologia molecular e de outras áreas das ciências biológicas. Bom, eu espero que essa analogia então tenha deixado um pouco mais claro do porquê sim que os processos evolutivos eles são observáveis na mesma medida que os processos geológicos relacionados à erosão, por exemplo, ou à formação de uma caverna, ou ainda relacionados à separação dos continentes, também são observáveis na medida que nós conhecemos esses processos ocorrendo em pequena escala, embora o processo como um todo a gente não tenha como ter acesso, até porque é um evento histórico, ou seja, um evento que ocorreu no passado. Muito obrigado então por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.